Bom, possamos agradecer a Deus, pedindo a Jesus também o amparo, o apoio, a espiritualidade amiga, aos trabalhadores de todas as casas que nós ainda somos vinculados, a todos os nossos protetores, que esses pequenos instantes de união fraternal, da busca do entendimento, que as nossas melhores intenções, que as inspirações, que as intuições possam se fazer presentes, Senhor, como o propósito do esclarecimento, do entendimento, para a aplicação prática de todos esses conceitos na nossa vida real. Que a nossa modificação, que a nossa transformação, que a nossa ação da hora possa ser efetivada a cada momento, a cada instante, no nosso transitar pelo planeta, fazendo com que a nossa transformação auxilie-nos, os nossos familiares, todos aqueles que estamos envolvidos, e que possamos cada vez mais, com o esclarecimento, com o estudo, com o entendimento da espiritualidade, que nos traz através da obra codificada de Kardec, que possamos buscar sempre o melhor para todos e para nós mesmos. Que assim seja. Assim seja. Ok, nós tínhamos começado o item 14, né, na presciência, então eu vou retomar o 13, só para a gente ler, engrenar e pegar o 14 depois, tá? A não ser que alguém leu alguma coisa, já tem alguma dúvida, já pode apresentar se quiser, tá? Ou saiu com alguma dúvida do estudo passado. Então, vamos lá, eu vou ler um pouco. Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência. Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, ele mesmo, estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele incumbido de executar uma missão falhar, um outro dela se encarregará. O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Deixa eu compartilhar, né? Vocês estão todos com o livro aí? Sim. Então eu vou lendo aqui. O que a gente se vê é melhor do que ficar compartilhando. Ah. O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Item 14. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, já que está nos desígnios de Deus. Mas, como frequentemente os detalhes e o modo de execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos alertar sobre o conjunto, se for útil que sejamos prevenidos. Mas, para precisar o lugar e a data, eles deveriam conhecer previamente a decisão que tal ou qual indivíduo tomará. Ora, se essa decisão não está ainda em seu pensamento, ele pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo que convirja para o mesmo resultado. Desculpa. É assim que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que seja inevitável, sem que possam prever o dia em que começará, nem os incidentes de minúcias que podem ser modificados pela vontade dos homens. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, é preciso, por outro lado, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. Algum comentário? Alguma questão aí, pessoal? Tá tranquilo, então, né? Então, vamos continuar no 15, no item 15. O
tempo, tal como o espaço, só pode ser avaliado com a ajuda de pontos de comparação ou de referência. As unidades de medida do tempo devem variar conforme os mundos, já que os períodos astronômicos são diferentes. Sob a Terra, a divisão natural do tempo em dias e em anos está marcada pelo nascer e pôr do Sol e pelo movimento de translação da Terra. As unidades de medida de tempo devem variar conforme os mundos. Por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das nossas horas e os anos por volta de 12 anos terrestres. Isso já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas por espíritos que não conheçam o nosso mundo. Mas, fora dos mundos, esses meios de apreciação não existem. Tranquilo a questão do referencial de tempo? Ó, a Ju botou aqui Júpiter, né? Um dia é 10 horas, Marte é 25 horas. É igual a um dia e uma hora terrestre. Vênus, 5.832 horas é igual a 243 dias terrestres. Vamos lá. Para um espírito no espaço não existe nem nascer nem pôr do sol, marcando os dias, nem revoluções periódicas, marcando os anos. Só existe para ele a duração e o espaço infinitos. Capítulo 4, número 1 e seguintes. Capítulo 6, desculpe. Todos sabemos o que é o espaço, e eu só quero estabelecer que é infinito, a fim de que nossos estudos posteriores não tenham nenhum obstáculo que se oponha às nossas investigações. O espaço é infinito, pelo fato de ser impossível imaginar que tenha algum limite. O tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Amigo, aí tá voltando no começo. Eu acho que eu recoloquei para relembrar, para fixar. O que está no capítulo... Isso daí é o que está no capítulo 6. Sim, aqui. Ah, tá, lá no início, capítulo 6. Isso, porque como ele faz a citação aqui, ó, capítulo 6, número 1 e seguintes, é a comunicação do espírito Galileu, né? Que ele está colocando lá no capítulo da uranografia geral, senão o pessoal fica perdido, não sabe o que você está lendo. Tá certo, tá certo. Eu vou botar a apresentação, porque senão fica complicado. Então, estamos revendo, né? Aqui, ó, o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é susceptível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo nem fim, tudo é presente. Voltando para a obra, então. 16. O modo de contar a duração do tempo é uma convenção arbitrária feita entre os encarnados, pela necessidade da vida corpórea de relação. Para medir a duração do tempo, como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com auxílio dos nossos instrumentos de precisão, que não existe na vida espiritual. Entretanto, os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já viveram e continuam vivendo no nosso meio, estão naturalmente identificados com nossos hábitos, dos quais guardam na lembrança em erraticidade. Todas as vezes, as circunstâncias dos pormenores estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. A data precisa realmente só existe quando o acontecimento ocorrer. Eis porque as predições circunstanciais não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas, senão como probabilidades. Os espíritos sábios nunca predizem
nada em épocas fixas. Eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos, que nos sejam úteis conhecer. Insistir é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira sem se preocupar com a verdade. As previsões que oferecem maior probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitária. Pode-se afeitá-las a título de advertência, mas será imprudência agir prematuramente em vista de sua realização num dia fixo. Quanto mais detalhadas, mais são suspeitas. Dessa forma, os espíritos sábios nunca predizem nada em épocas fixas. Eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos que nos sejam úteis conhecer. Tranquilo? Isso resolve aquela predição que você comprou para ganhar na loteria. Ela não vai funcionar, entendeu? Então, lamento muito, mas também não adianta procurar mais a cigana, que ela já sumiu da cidade. Já foi embora. Você perdeu a grana, morreu. A grana acabou, foi embora. E tem mais um aspecto sobre previsões que a gente deve levar em conta, que até muito pouco tempo a vida das pessoas em geral era muito previsível, né? O filho começava a trabalhar na empresa do pai e ia nisso a vida inteira. Tinha uma idade para casar e pronto, era aquilo. Quem não seguia aquele padrão ficava meio excluído da sociedade, então ficava mais fácil, né? Agora, hoje em dia, que cada um faz o que quer, realmente complicou a vida das pessoas que vivem de previsões. Tá mais complicado mesmo. Vamos lá. Se alguém souber de uma cigana boa, pode me passar o telefone. Pode passar que ela quer investir o dinheiro dela em mais uma cigana. Ô, Satiro, volta uma. Olha lá, todas as vezes as circunstâncias dos pormenores estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. Quer dizer, o esforço que Kardec está fazendo aqui para desconstruir todos os conceitos, as referências que a gente tem, para trazer as predições, que é esse capítulo que ele está trazendo, né, conforme o Espiritismo, tem que ressignificar tudo. Porque se nós entrarmos, imagina aqui, nós aqui, se tivéssemos, pode ser nesse estudo, ou numa casa espírita, ou numa reunião mediúnica, o que tiver, se nós formos espíritos de sistema, que temos ali várias circunstâncias e pormenores calibrados para o lado contrário, isso é um rolo e um facilitador para que, e até para a gente entender, né? Quando a gente vai dando a abertura para isso, o tanto de literatura que tem no movimento espírita, com um espírito de sistema, com decisões eventuais de homem e espírito, se nós não abrirmos a mente, como o Kardec está propondo aqui, às vezes eu mesmo me pego nesses conceitos de... Aqui nós estamos falando das predições, né? Mas se nós... Você vê, não tem tempo e espaço, né, para o espírito. É uma coisa completa... É difícil, racionalmente, com os nossos hábitos, conceber isso, né? Porque nós não experienciamos isso com clareza. Então, é um negócio que você tem que fazer um exercício filosófico para poder tentar ressignificar, porque todas as nossas referências estão no espaço-tempo, né? É bem complexo. Na verdade, assim, eu fico com a seguinte impressão, né? Que a gente se preocupa muito, a gente aprendeu, né? Como você falou, com essa história de espaço-tempo. E aí deixa, inclusive, que isso sobreponha, vamos dizer assim, a racionalidade que nós temos. Ou seja, os fatos estão apontando para uma certa direção, mas, apesar disso, você continua pegado no espaço-tempo. Entendeu? Ou seja, tudo está apontando para que você não faça certas coisas, mas você continua na agenda marcado que dia 11 você tem que fazer tal coisa, entendeu? Você continua, é exatamente assim, como se a gente tivesse, a agenda superasse o nosso racional, a gente se deixasse levar, né? Vida leva eu.
E não é assim que as coisas acontecem. Por mais que você digamos assim, por mais que nós vamos querer deixar as coisas acontecerem, nós fazemos milhares de escolhas dentro do nosso livre-arbítrio, e essas escolhas estão nos colocando numa direção. Você pode não saber qual, mas você já está escolhendo, à medida que você faz as escolhas, e ir naquela direção, entendeu? Quer dizer, então não adianta você ter um alvo fixo no espaço, no tempo, porque isso, sabe, vai gerar, não vai acontecer. E você perde a oportunidade de raciocinar, de parar e racionalizar e buscar a razão e pensar em cima daquilo. Na medida, acredito, que a gente evolui, a gente começa a ter menos apego a essa questão, né? E começa, eu imagino, a racionalizar melhor as coisas, né? Vamos lá, então. Mais algum comentário? Tem uma questão para gente pensar também, levando em conta esse desapego do espaço-tempo, é que a predição verdadeira, sobretudo aquela que diz respeito a acontecimentos pessoais ou da nossa volta, ela, na verdade, é uma conclusão que a gente tira, mas sem conseguir racionalmente perceber todos os indícios que levam a gente àquela conclusão, àquela ideia. Bom, eu preciso fazer isso, mas eu não sei muito bem porquê, e daí dá certo, entendeu? Pelo menos comigo já aconteceu assim, não com questões pequenas, com questões grandes da vida que interferiram para todo mundo. Mas o que acontecia? Eu tinha indícios na situação que algo de errado não estava certo, não conseguia racionalmente pensar, é tal coisa, mas tomei a atitude mesmo assim, e depois o tempo veio confirmar que o meu feeling, como a gente costuma dizer, estava correto. Estava correto. Mas não há nada de tão sobrenatural nisso. O que eu tive foi um insight em forma de sonho de coisas que eu já estava vendo embaixo do nariz, mas que não conseguia chegar a uma conclusão racional sobre isso. Não, e a gente como espírito, quando se liberta do corpo, deve ter uma visão bem mais ampla. Tem outra visão, Uhum. Então, aí assim também não foi um sonho e daí tomei atitude. Não. Tá? Foram vários sonhos parecidos, analisando com as circunstâncias. Teve porque a gente também não pode, né? O sonho ele é muito simbólico, então tem que ter cuidado na hora de levar as coisas a sério. Mas é bem possível, só que não é uma coisa... Se está muito certinho, tem alguma coisa de errado mesmo, como está escrito aí no livro. Então, vamos lá, vamos um pouco mais à frente. Insistir por ter pormenores precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira sem se preocupar com a verdade, e divertem-se dos pavores e das decepções que eles causam. As predições que oferecem maior probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitário. Entendeu? Pode-se, conforme as circunstâncias, aceitá-las a Tiro. Oi. Você está lendo qual item? Não estou lendo a obra, estou lendo os slides aí. Mas está referindo ao 17? Eu estou no 16 ainda, né? Segundo a ordem aqui. Tá. 17 é o próximo. Estou acabando o 16. As predições que oferecem uma probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitário. Pode-se, conforme as circunstâncias, aceitá-las a título de advertência, mas será imprudência agir prematuramente em vista de sua realização num dia fixo. Pode-se ter por certo que, quanto mais detalhadas, mais são suspeitas. E aí, o que vocês entendem dessas predições de caráter de utilidade geral e humanitário? Na verdade, eu não sei a biografia dele, nunca li nada dele, mas eu ouvi dizer, Nostradamus, né? Que tem coisas que se confirma lá nas coisas que Nostradamus escreveu. E tem aquelas predições que são pessoas que... Semana passada, eu andando pela cidade,
passei ao lado de uma casa que estava uma placa, né? Atende-se aqui cartomante e tal, se você quiser saber do seu futuro e tal. Aí, Jô. E daí tem algumas outras pessoas que eu não me lembro o nome dele agora, mas lá nos Estados Unidos ele conseguiu falar sobre a queda da bolsa lá dos Estados Unidos, né? Ele acontecia um fenômeno com ele acho que ele entrava em estado sonambúlico e ele conseguia ver. Então, ele previu lá uma queda da Bolsa de Valores. Eu não lembro o nome dele agora. E aqui está dizendo de predições que oferecem maior probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitário, né? Então, assim, a gente tem pessoas na sociedade que possa estar fazendo essas predições em caráter Mas o que são? de utilidade geral, né, da humanidade, ou do indivíduo. Alguém sabe dar um exemplo sobre o que é um caráter de utilidade geral e humanitário? Ô, Satiro, só para colaborar aí. O próprio último capítulo. E daí o Kardec ele está falando aqui, ó, mas será imprudência agir prematuramente em vista de sua realização num dia fixo. Então, mesmo que seja de utilidade geral e humanitária, num dia fixo, e pode-se ter por certo que quanto mais detalhadas, mais são suspeitas, né? Justamente. Então, assim, o que a gente sabe que tem na humanidade, tem essas pessoas que falam sobre o seu futuro, né? Você é indivíduo, e tem essas que falam sobre a humanidade, futuro da humanidade. Então, que a gente está começando a entender como que se dá esses fenômenos, né? Que é o que a gente está lendo aqui, ó, as predições conforme o Espiritismo, e como que elas acontecem, mas Kardec ele está falando aqui dos cuidados que a gente tem que ter, né? Para aceitar ou analisar ou não aceitar. Mas aí nós temos que levar uma coisa em consideração. Eu acho tudo isso que a gente está discutindo. Kardec, no primeiro capítulo do Caracteres da Doutrina Espírita, ele vai resolver um monte de situação e às vezes a gente tem que ficar voltando para ele, né? Um dos itens que está lá é assim: a espiritualidade superior não resolve os nossos problemas, aponta um caminho. Estou resumindo mais ou menos o que eu lembro, não lembro do que está, preciso ficar caçando aqui. Mas isso é significativo, porque as predições que vão oferecer maior probabilidade são aquelas de caráter utilitário. Então, aquela coisa que pode vir como um conceito geral, apontando um caminho de orientação, e não uma coisa imposta, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, como uma regra de comportamento ou de conduta, e nem como um fatalismo, mas assim, olha, se vocês seguirem por esse caminho, e aí Kardec vai dar um exemplo, falou, olha, aquela pessoa que está no alto da montanha, vê duas pessoas andando e tem um assaltante na frente, e ele está naquela rota e o assaltante está escondido, é muito mais fácil ele entender que a probabilidade de tudo aquilo, ao continuar aquele caminho, ele vai se deparar com o assaltante. Então, esses exemplos, a espiritualidade sempre vai, quando ela vai nos orientar, vai ser nesse sentido que vai ter, para que a gente possa dar um maior peso de credibilidade, né, para ter essa, seria de caráter geral, né, e para a humanidade em si. Mas eles não vão resolver as coisas, né? Porque senão nós vamos querer né, você vê na internet aí um monte de situação, né? Por que a espiritualidade não resolve a vacina? Ou quando eles não resolvem a vacina, a gente põe um esparadrapo meia-noite, tal hora, faz tal coisa e vai passar a equipe de Dr. Bezerra e você tem que sentar numa poltrona de tal jeito. Então, essas... Né? Acontece, mas é aquele... Quanto mais detalhe e data, pior é. Mas o que é isso? O que são as cartomantes? É o desejo interno, é aquela outra transparência lá que eu quis que o Satiro voltasse. Se a gente tem aquela ansiedade, né, vai acontecer coisas que vão canalizar para que aquilo ali... A gente está buscando uma coisa... Né?
Então, Você trabalha para que aquilo aconteça, né? Involuntariamente, inconscientemente. O que eu quero dizer aqui é, se tratando de espiritualidade, nos caracteres da doutrina espírita, Kardec fala, olha, os espíritos ajudam. Eles apontam um caminho, apontam. E isso, que nem estava falando do sonho aí, né? As intuições nossas, que aí acho que é o Paulo Ferreira França vai estar lá no livro, ele vai falar, inclusive, de instintos maus e instintos bons, separando os instintos como um hábito adquirido. Aí, quando você busca um bom hábito, você vai criar uma virtude e ele vai caracterizar isso em instintos. E Kardec vai usar essa palavra. E quando você cria maus hábitos, você tem os instintos maus. Só que aí já não é fisiológico. Já são características também da nossa alma. Então, tudo isso, o que a gente despreza, muitas das vezes? Os nossos instintos, né? Que também é uma espécie de inteligência. E dentro, às vezes, dessas intuições, os instintos e as intuições, vêm várias orientações. Às vezes, por nós mesmos, por ter uma capacidade que a gente não percebe, de um desdobramento, seja durante a noite, ou até seja durante uns lampejos diários, olha, não faça tal coisa, não vá por tal caminho, evite tal circunstância, ou se prepare para uma reunião que você vai, principalmente familiar, vai dar um bode daqueles. Então, e a gente despreza tudo isso, né? Que, de certa maneira, são predições pequenininhas que nós temos diariamente e que a gente refuta, assim, joga, né? Então, é legal ter esse alerta, né? Predições para nós mesmos, predições que um faz para o outro e predições para a humanidade. Numa conversa, olha, quando nós estamos desarmados, numa conversa fraterna, num diálogo fraternal, seja com um parente, com um amigo, um conhecido da rua, nós temos nossas inteligências no diálogo, tem a inteligência dos espíritos protetores, aqueles que acompanham, que querem evolução, tem os espíritos familiares, tem os propósitos do Cristo, tem os Cristos, e a gente só fica com o óculos focado no Beuzebu, né, no Lúcifer, não sei o quê. E a gente despreza isso, e nesse diálogo, se for de coração aberto, quanta possibilidade a gente tem de crescimento, é o estudo aqui. Se a gente abre os nossos canais, né, o Leon Denis falava disso, né? Que ele queria ler as obras, ele fazia uma invocação daquele autor que já morreu, para que ele pudesse esclarecer aquilo que ele não alcança. Olha que coisa linda, né? Então, são ferramentas que estão à nossa disposição. Mas, às vezes, a gente fala, mas a gente usa isso, quer dizer, eu estou falando para mim mesmo, né? É uma crítica para mim. Quanto que eu uso dessas ferramentas? Quanto que eu acredito em tudo isso? Né? E aí, se eu acreditar realmente nisso, a minha conversa com o outro, ela é mais aberta, ela é mais fraterna, ela é mais igualitária, ela é mais humanitária, ela é mais... Quer dizer, e aí a gente consegue, de repente, ser um canal de fluxo do amor, né? O Emmanuel, ele tem uma passagem que eu acho interessante, ele fala assim, ó, que nós não podemos, nós teremos que evitar a qualquer custo de ser o dique, né? De frear o fluxo do amor. Porque às vezes eu tenho eu vejo meu pai, por exemplo, eu tenho um impulso de abraçar ele. Aí, pela minha educação, eu freio e não faço. Sabe assim? É uns pequenos nadas, mas isso reflete uma somatória. E aí, a hora que você não abre um canal, né, você fecha outros todos. É uma cadeia. E a gente se fecha num casulo egoísta, orgulhoso e assim por diante. Então, eu vejo isso acontecendo diariamente, mas eu só estou trazendo um olhar. Aqui nós estamos falando de uma coisa maior, né? Mas diariamente essas coisas estão acontecendo. Alguém mais? Tem aquela passagem de Jesus, né, Satiro? Em relação a... Nós desprezamos verdadeiros anjos aqui na Terra, querendo a busca do maravilhoso. Ele não usa esse termo, né? Mas o que ele está falando? Olha, nós temos ali o familiar, o amigo, que são verdadeiros anjos aqui que poderiam nos auxiliar, e a gente chuta, despreza e vai em busca de qualquer... faz de qualquer coisa. Tá certo, é bem isso mesmo.
Eu acho que por Aqui trás no de tudo livro, isso... o 17 tem sobre Nostradamus, não tá aí, mas se quiser ler é legal. Então, Item 17. Quer ler, Rô? Tu que gosta aí do livro? lê, então, eu li... Eu posso ler e nossa, eu não sabia. Hein? Quer dizer, não é que eu não sabia, eu não lembrava. Então, lê Estava para a gente. Nostradamus justamente aqui. Tá. A forma geralmente empregada até aqui pelas predições constitui-se em verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística da qual Nostradamus nos oferece o exemplo mais completo, dá-lhe certo prestígio aos olhos do homem comum, que lhe atribui tanto mais valor quanto mais sejam incompreensíveis. Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito distintas, de tal modo que, conforme o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou de convenção, a maneira de efetuar o cálculo bizarramente complicado das datas e com um pouco de boa vontade, encontra-se nelas, mais ou menos, tudo o que se queira. Seja como for, não se pode desconsiderar que algumas têm um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que essa forma velada tenha tido, em determinada época, sua razão de ser e até a sua necessidade. Atualmente, as circunstâncias não são mais as mesmas. A positividade do século não se ajustaria à linguagem mística. Assim, as predições de nossos dias não comportam mais essas formas estranhas. As que são feitas pelos espíritos nada têm de místicas. Falam a linguagem de todo mundo como se o teriam feito em vida, porque não cessaram de pertencer à humanidade. Eles nos previnem sobre as coisas futuras, pessoais ou gerais, tanto quanto possam ser úteis, na medida da perspicácia de que sejam dotados. Como o fariam, conselheiros ou amigos? Suas previsões são mais advertências que não ferem o livre-arbítrio do que predições propriamente ditas, que implicam numa fatalidade absoluta. Sua opinião é, entre outras, quase sempre justificada, porque não querem que o homem anule sua razão sob uma fé cega, o que permite apreciar a justeza do que dizem. Continua? Continua, Que então, a gente lendo. pode pensar até na questão da Bíblia, do julgamento final, né? Que é a destruição do mundo, a construção de um novo e os eleitos. E Porque aquela aqui... história que vem todo ano, né? Falando que o mundo vai acabar em tal data. E aqui ele está falando que não existe fatalidade absoluta. E também não é determinista, porque tudo está ligado ao livre-arbítrio do homem. E nenhum espírito evoluído vai ferir o livre-arbítrio. E aqui ele está colocando, né, que na nossa atualidade, as questões das previsões estão ligadas aos poetas, aos filósofos. Isso é o que a gente vai ler agora. Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar, né? Todos nós sabemos, mas a gente tem que ver como é que a gente lê os termos. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de razão, de conhecimento, de experiência, e não de sensibilidade, sentimento, intuição. A gente está falando do oposto, entendeu? Então, o livre-arbítrio, a liberdade, essa liberdade que nos leva, que a gente utiliza, né? Ela é algo que está embasada em conhecimento, em experiência, em razão. Então, se você tem certos conhecimentos, né, de que tais coisas feitas de tal maneira levam a outras coisas, é só usar esse conhecimento para você começar a fazer predição, entendeu? Né? Quer dizer, não dá para você prever que vai chover se o céu está azul. Né? Quer dizer, passou o dia inteiro azul o céu.
Não tem como você prever uma chuva só baseado numa informação imediata, muito pequena. Só que a gente tem outras informações que a gente pode utilizar para aí sim chegar e dizer, olha, final do dia vai chover, agora apesar do sol azul que tem agora. E aí, então, você sabe... E isso não é uma fatalidade, percebe? Então, assim, isso não é uma fatalidade, isso é uma probabilidade, que também pode ser modificada, né? Que também pode... Num certo momento você pode estar absolutamente certo, mas as situações mudam, né? E pronto, não chove mais. Mas ia chover, mas as situações mudaram, climáticas mudaram, né? Então, acabou, não vai chover mais. Dá para você chegar e dizer. Então, não foi nem um erro e também não passou longe de ser uma predição, por mais que aconteça, né? Então, só para a gente lembrar que o termo livre-arbítrio, que se refere, a gente se refere muito às escolhas que nós fazemos, mas essas escolhas não são escolhas baseadas em intuição, são escolhas baseadas em razão, racionalidade. Então, quanto mais você sabe, mais livre-arbítrio você utiliza, podemos dizer que mais capaz de prever o que vai acontecer para frente você tem. E aí a gente vê uma relação direta entre a evolução moral que nós temos, que está associada ao livre-arbítrio, né? Quanto mais livre-arbítrio eu tenho, mais coisas eu aprendo a fazer com o meu livre-arbítrio, pelas escolhas que eu faço no bem, mais eu evoluo moralmente. E o espírito superior é um espírito que evoluiu moralmente. Mas evoluir moralmente significa o quê? Viver muito da razão, da racionalidade, do aprendizado, do conhecimento. Quer dizer, existe uma relação que às vezes a gente não se atenta tão claramente ou então deixa passar, né? De que isso não é nenhuma capacidade anormal que as pessoas podem adquirir. Né? Só para dar uma coisa que eu pensei que instinto, para fazer uso do instinto e depois para começar a fazer uso da razão, faz uso do livre-arbítrio para os dois, não faz? Não. Por exemplo, tem pessoas que ela não sabe nada de previsão do tempo, mas ela é lá ela vive mais na natureza do que na cidade, né? Ela já tem uma idade avançada, ela é mais antiga e tal, e ela como ela não sabe previsão do tempo? Provavelmente vai chover. Sim, o calo dela está doendo. Vai chover. Né? O reumatismo dela está doendo. E aí, tipo, não é que chove depois? Ela está fazendo uso do instinto dela. Porque é um instinto mas isso que ela aí... Não, ela está fazendo tá fazendo uso dos sentidos para observar. Isso. Os sentidos do físicos. conhecimento. Ela vai observar pelos sentidos. Então, os sentidos físicos é o instinto. Não, o instinto está ligado é uma inteligência não inteligência inconsciente. É instintivo, é inconsciente. Então, é a inteligência do corpo animal. Não. Instintivo, uma inteligência... Não, mas não é, mas não. A inteligência do corpo é racional. A inteligência do espírito é racional? Quando você tá no corpo é instintivo. O instinto tu não pode controlar e tu não percebe ele acontecendo. É um condicionamento, por exemplo. Você não sabe por que você faz aquilo. Você faz porque faz. O livre-arbítrio, por exemplo, ele sabe que vai chover porque ele, ao longo da vida dele, ele lá desde criança, desde que ele começou a perceber, nossa, hoje chove, hoje não chove, hoje chove, hoje não chove. Isso é conhecimento. Ele memorizou ali. Não, mas isso nasce do conhecimento. E aí ele sabe que vai chover. Da experiência. Todo dia ele observa aquela natureza pelos sentidos, então ele usa a inteligência, não é instintivo. Não é instinto. O livre-arbítrio, todos nós temos, que é a liberdade de ação, de pensamento. E aí, quando você faz a ação, você está empregando a sua vontade. Você escolheu para o mal. E isso aí entra o desenvolvimento do seu senso moral, de você ter a compreensão do bem e do mal. Mas qualquer escolha que você faça é livre-arbítrio, mesmo que você escolha por mal. Então, mas é racional. É separado. Mas é racional. Livre-arbítrio é uma coisa, senso moral é outra.
No caso, não é do livre-arbítrio em relação ao bem e ao mal, mas em relação ao livre-arbítrio nessa inteligência emocional, né, que o pessoal fala e que a gente sabe que é do Não, é espírito, com a e essa inteligência inteligência racional. instintiva. Não, com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio. Porque o animal não tem livre-arbítrio, ele é condicionado, a vida animal. É instintivo. A vida humana, conforme você tem a inteligência racional, você já tem o livre-arbítrio. Porque você raciocina, e aí você faz o ato. Só que nas primeiras vidas, quando você faz uma ação, ela é muito mais conduzida pelo instinto, porque você está muito mais próximo da vida animal do que da vida humana. E aí, o que Kardec vai debater aqui na Gênese não é o instinto, porque o que é o instinto, ele define. O que ele vai debater é a origem do instinto. Aí ele traz as teorias filosóficas da época, né? E tem, acho que 3 ou 4 que ele traz no capítulo 3, mas ele define o que é o instinto. Ele fala que o instinto é um guia seguro sempre bom. Diferente das paixões, que aí já é outra coisa, que também está associada ao corpo. Tá bom. É inteligência racional, quando a pessoa... Porque ela está usando a observação dos sentidos, que é o corpo, e a própria inteligência racional dela para buscar na memória e os dias em que ela vivenciou aquela situação, como que o tempo foi se fechando. Isso. Como é que aquele passarinho voltou para o ninho? Entendeu? Como é que então, aí ele observa a natureza. Como é que o gado no pasto sai do pasto e volta para o curral? Porque toda vez que vai chover, o animal instintivamente sabe, mas ele volta para o curral. Aquele animal que está naquele pasto dali. Aí você observa isso. Ao mesmo tempo, aquele passarinho daquela árvore também volta para o ninho dele. E as nuvens lá longe estão vindo. Você começa a juntar os fatos, os acontecimentos, raciocina, bota a lembrança, bota a sua experiência, passa por conhecimento, experiência, isso que ele falou, razão, raciocínio. Daí eu sei, isso não é instinto. Eu não sei instintivamente. Entendeu? Eu falo isso porque tem uma cozinheira do meu avô na fazenda, do meu tio na fazenda, que faz isso. Mas ela te explica, fala, mas como é que a senhora sabe? Porque o passarinho tal, toda vez que vai chover forte, ele volta mais cedo para o ninho. Quer dizer, ela sabe quando ele volta. Ela observa quando ele volta. Os fatos estão mudando. Porque os boizinhos estão voltando para o curral mais cedo. Eles normalmente voltam às 6 horas, quando está anoitecendo. Gozado que eles voltam antes de anoitecer. É a coisa mais impressionante, instinto animal, mas não é inteligência. Eles não olham para o céu, está na hora de voltarmos. Não existe isso. Eles sabem por instinto, na medida que o ano vai passando, e eles voltam sempre um pouco antes de escurecer, eles estão Se voltar mais cedo, tem uma coisa estranha. O instinto, ele começa a observar os fatos, entendeu? Aí, é que nem eu estava falando aqui, quando dá vento sul aqui, que o vento entra pela janela de lado no meu quarto, e ele é gelado... Predição. Vento vai esfriar, com certeza. Aí a gente baixa o cobertor e bota na cama, porque vai gelar, entendeu? Não foi instinto meu, foi conhecimento, razão, lógica, raciocínio. A gente pensou, entendeu? Então, só para a gente separar isso daí. Pelo que eu lembro aqui, eu estou tentando procurar. E como é importante a gente prestar atenção nesse conhecimento na hora de avaliar o que seriam essas predições gerais da humanidade, porque normalmente a gente toma como predições fala de pessoas oportunistas ou não, que estão simplesmente anunciando a virada de ciclo. Por exemplo, alguém falou aí da questão da economia. Economia é lidar com recursos escassos, não tem para todo mundo ao mesmo tempo. Então, para sobrar num lugar, tem que faltar em outro. Em algum momento, todas as bolsas vão cair. Alguém olhando com astúcia para a situação, alguém está ganhando. Antes de acontecer, e dizer, se tem muita gente ganhando de um lado, vai ter muita gente perdendo do outro. E daí faz um textão sobre isso, né? E fica lá, previu. Não previu, só analisou com astúcia. Assim, a questão da previsão, eu acho que até eu queria ver a definição dela, podemos procurar aqui.
Mas, por exemplo, em vendas, a gente fala que faz previsão de venda. Por quê? Porque tem uma série de fatos racionais que mostram que tais vendas vão acontecer. Não é palpite do vendedor, nem do gerente, nem do dono da empresa. Que existe fatos que levam você a acreditar que essa, aquela outra venda irão acontecer. Não é garantido, mas você tem uma previsão mais sólida, né? E se você sabe como vai acontecer, olha que interessante, né? Esse exemplo até saiu bom. Como a gente sabe o que pode acontecer, por exemplo, no começo do mês, eu sei que final do mês tem a possibilidade dessas vendas acontecerem. Eu posso influenciar elas, agir nessas vendas, nos pontos aonde eu vejo que vão favorecer para que isso aconteça. Ou seja, eu continuo usando meu raciocínio, minha lógica, para dar foco naquilo que pode acontecer, para que aconteça. Ou seja, para que se faça cumprir a previsão. Então, eu continuo atuando com lógica. Como é que seria se eu fosse por fé, por intuição? Sei lá, vou para a igreja rezar que a venda vai fechar. Entendeu? Então, mas aqui, quando ele está falando da presciência, a gente tem que, né, não desfocar do que ele está trabalhando no capítulo. Ele está falando de uma previsão futura trazida pelos espíritos, como uma revelação. Né? A gente não pode perder esse foco, porque é isso que ele está trazendo no capítulo, né? E a primeira pergunta dele, como é possível o conhecimento do futuro? E ele também está fazendo um link deste capítulo com o último, os tempos são chegados. Ele vai fazer quando chegar lá no... Isso aqui, né? Que ele está fazendo aqui, ele está já fazendo um link com os tempos são chegados, que, né, tem muito texto que ele trabalhou na Revista Espírita, e os espíritos, e tem mensagens dos espíritos, né? Os tempos chegaram. Mas fundamentado assim, em quê? É uma previsão miraculosa? Ou eles estão usando o quê? Porque ele está aqui na questão da presciência, o dom da predição repousa sobre as propriedades da alma e a lei da relação do mundo visível com o mundo invisível. Para Deus, tudo é o presente. O princípio da visão não é externo a ele, mas está nele, no espírito. Então, pode ter a questão do espírito vir revelar a mim, como também pode ter a questão em sonho. Mas a questão é a seguinte, tá bom, vamos olhar para o espírito. Baseado em que o espírito faz uma previsão? Baseado nos fatos que ele está vendo, do conhecimento que ele tem, da evolução moral que ele adquiriu, do livre-arbítrio. Então, assim, as analogias que eu acho que a gente deu, mesmo quando são aqui, elas são pertinentes no sentido de conhecimento, experiência, raciocínio, lógica. Aí você consegue fazer uma previsão. É a mesma lógica, ou seja, aí a evolução moral nada mais é que você está mais avançado no raciocínio, na lógica, na razão, você obviamente está mais avançado nisso. Então, os espíritos mais evoluídos, por que eles fazem? Minha leitura, mais previsão, porque eles têm mais conhecimento, experiência, conhecem inclusive as leis divinas, vivem melhor e conhecem mais as leis divinas. Então, eles sabem o que não pode fugir disso, o que não pode fugir daquilo. Fica mais fácil você interpretar o que está acontecendo. Então, entendeu? O que é uma eventualidade que alguém fez, que pode mudar, e o que são aquelas coisas que provavelmente irão acontecer, que certas pessoas provavelmente farão. Não quer dizer que é fatalidade, mas ele consegue enxergar. Vai acontecer, mas não é determinista. Então, não é determinista. Só uma correção aí, você fala mais previsões, não. Está cheio de espírito de baixo nível aí que faz um monte de previsão. Não, sim, mas eu estou falando... O espírito mais lúcido é o que faz previsão mais certeira. Mais certeira, perfeito, bem, boa correção. Não é qualquer previsão, é que faz melhores previsões, as boas previsões, as previsões que realmente são né, veja bem, que nem, por exemplo, de utilidade geral humanitária. Então, é que nem a gente pode imaginar, por exemplo, Jesus tinha noção que haveria um Judas, mas não sabia quem seria. Porque havia a possibilidade de não ser esse Judas, podia ser outro. E ele contava, com o otimismo dele, que não fosse ninguém.
que a previsão não desse certo, mas ele tinha uma noção de que ia ocorrer Que isso. poderia ocorrer, justamente. Que Agora haveria uma depende do livre arbítrio de cada um. Não Isso. estava Judas determinado a fazer. Que nem a gente Não tem um tempo certo, não tem um tempo, um momento, nada. Podia ser que então, e fosse aí, 5 anos para frente. Então, e aí a gente também pode levar em consideração, porque uma das coisas que talvez mais choca nessa história toda é como Kardec se cercou de pessoas que foram e fizeram o que ocorreu depois. Primeiramente, é a questão de dar oportunidade para cada um. Agora, se cada um vai fracassar ou se o conjunto todo fracassou, o problema não é de Kardec, o problema é do conjunto. Percebe? É o Sim. otimismo do espírito que segue à frente. Ele fala, vou deixar, eles tiveram todas as instruções necessárias. Agora vai ficar por conta deles. É. Eles se perderam, né? Que nem aquela história. Por que ele se cercou? Quando a gente lê a carta do Flammarion, o Flammarion fala, eu não ia ficar naquele meio que ele estava. Mas aí o Flammarion escrevendo depois que tudo aconteceu também, né? Que a carta é do século XX. Tá fácil, né? É isso que eu ia falar. Né? Aí não é previsão, aí é relato. É relato. Agora ele podia ter dito, na época lá, olha, não aceitei a presidência por motivo. Se tivesse dito na época por quê, o Kardec tinha escolhido ele, né? É exatamente isso. Né? Ok? Podemos continuar? O Arthur ia falar uma coisa. Engoliram o Arthur, ele não falou mais nada. Acho que ele esqueceu já. Fala, Arthur. Não, foi mudando o assunto, mas não tem problema. Mas é uma coisa lógica, né? Porque conforme a gente avança com inteligência, o exemplo que porque a gente parte do real para a metafísica, né? Então, quanto mais a gente tem inteligência, quanto mais a gente estuda, quanto mais nós nos aprimoramos naquilo que nós vamos ficando mais especialista, nós abarcamos mais variáveis. E aí temos chances de olhar um cenário, né? Eu tava lendo isso, eu estava lendo aquele capítulozinho lá, aqueles 20 folhas de Kant, e ele de certa maneira, ele vai falar isso, porque nós temos o instinto, que é uma espécie de inteligência, que lá no Livro dos Espíritos vai falar que é uma inclinação. Olha, você é inclinado a fazer tal coisa, né? Isso já é um instinto animal. Mas nós temos também um instinto, né, que também da alma. E aí ele vai categorizar maus instintos, bons instintos, que são qualidades. Quando vira hábito, você conseguiu que aquilo se torne uma coisa corriqueira. Então, você está inclinado àquilo sem dificuldade. Você não tem obstáculo para vencer. Na parte das predições, a espiritualidade com muito mais profundidade. Kardec vai falar isso. Quanto mais evoluído, mais densificado pelo espírito, mais poder de profundidade, né, e de análise objetiva, porque esse espírito ele tem muito mais condições de variáveis e de analisar, que é o que o Conte falou. Então, ele é muito mais certeiro, ele é muito mais profundo. Mas só que como ele é muito mais inteligente, ele sabe que ele não é a moral heterônoma, ele não vai interferir com leis externas, ele vai apontar caminho, ele vai sugestionar, ele vai dar um alerta e deixa a gente caminhar. Eu acho que é bem... As predições vão acontecendo, as boas predições, aqui no caso nós estamos tentando estudar, né, o que seria pertinente ou não, seria nesse caminho, porque senão cai no que o Conte falou. Espíritos para dar palpite, né? Quantos amigos a gente tem que você solta um tema, né, o cara já sabe de tudo aquilo, decor, salteado. Eu conheci um radialista aqui em São Paulo, e tinha um evento que ia acontecer, ele ia numa rádio e falava uma coisa. Ia numa outra rádio, falava outra. Então, ele falava 3 desfechos para o mesmo evento. E ele acertava 80%, sempre. E ainda conseguia errar. Ele dava 3 desfechos. Aí ele apagava os 2 que ele errou sempre. Mesmo assim, ele conseguia errar. Tinha um repórter, não sei se era da Rede Globo, ele ficava narrando o gol,
antecipadamente, né? Então ele ficava fazendo um monte de, ó, não sei o que, gol! Aí, e ele assim, olha, como é que você acha tudo? Ele falou assim, não, é que eu fico aqui só com a função de ficar narrando antes. Quando acontece, eu só edito aquela. Então, o cara nunca errava nunca. Mas é isso mesmo. Tem coisa pior, viu, Gus? Com o tempo desse negócio de internet e tal, eu lembro um jogo de basquete que a Globo transmitiu como se fosse ao vivo. E o cara, "Ei, quanto você acha que vai ser o jogo?" Aí o cara pegou e falou, né, o placar exato do jogo de basquete. Mas o jogo já tinha acabado. E o pessoal que estava vendo a Globo acreditou. Nossa, o cara é bom, o cara acertou o placar do jogo de basquete. Quer dizer, tem embusteiro para tudo quanto que é lado, né? Mas o que é legal, né? Nós sabemos a possibilidade, sabemos que a espiritualidade existe, que ela está lá, que eles progridem aqui, progridem lá, tem gente mais inteligente. Para nós, fica muito mais fácil entender essas predições. E outra, espírito mais elevado, sabe o que ele faz? Ele nunca dá a previsão dele, sabe por quê? Porque ele sempre está torcendo pelo melhor. Entendeu? Ele não, o espírito mais elevado, ele não tem aquela, eu vou acertar, não. Ele quer que você se acerte, não é ele acertar. Ele torce para você se acertar. É diferente. Então, é o otimismo em pessoa. Eles não vão pegar e falar. Por quê? Porque ele está torcendo para você fazer o seu melhor. Então, ele não vai dar uma previsão. Por quê? Porque ele sempre E ao está mesmo torcendo para tempo, você fazer o seu melhor. dependendo da previsão que você dê, ela é embasada, como a gente falou, em conhecimento, experiência, lógica, raciocínio. Se você está muito na frente, sabe aquele negócio? Como é que você vai explicar para uma criança de 2 anos de idade a previsão? Meu filho, sente aqui que eu vou lhe explicar a previsão da Bolsa Econômica para daqui a 10 anos. Aí tu começa a soltar todos os fatos e o teu filho de 2 anos de idade vai entender alguma coisa? Ou um jovem de 15 anos que não sabe nada sobre isso. Então, sabe, não tem nada a ver tem a ver com conhecimento também. Você está muito lá na frente, tem coisa que ele não tem como. Ele pode, como diz aqui Kardec, apontar uma direção. Ó, vocês estão indo nessa direção. E também ele não pode ter certeza, porque é um raciocínio. Ele não tem controle sobre as coisas. Ele fala o que ele vê que é possível acontecer. É uma possibilidade, entendeu? Então, deixa cada um fazer, como o Conde diz, que o aprendizado é muito melhor do que você acertar um fato, né? Um fato único, né? E assim, quem são os intermediários dessas predições, né? Se eu estou fazendo para mim, é para mim mesma, né? Agora, se eu estou fazendo para outra, é médium. Através de um médium, né? Que seja a psicofonia, que seja a psicografia. Ou se for eu mesma, ou então através da segunda vista, né? Que aí é anímico. Tem 3, né? Tem três mentes, né? 3 inteligências. Mas assim, eu acho que tem outra pergunta interessante. Qual a importância de uma previsão nesse sentido de prever o que vai acontecer com data, fato, para o espírita? Qual a importância disso para o espírita? Ninguém arrisca nada aí? Aqui, o Kardec, ele falando sobre isso aqui na Gênese, a gente consegue tirar todo o misticismo, né? Não, a gente tudo consegue bem, olhar com razão. Na consegue prática. tirar o sobrenatural. Na prática, alguém te entrega uma previsão. Qual a importância dessa previsão na vida, olhando como espírita? O que vocês acham? Eu acho que deve ter importância para o indivíduo, para o grupo, deve ter importância, sim. Aí, Santiro, eu acho assim, é a orientação do pai para o filho, né? Do irmão mais velho para o irmão mais novo. Olha, é a melhora. O objetivo final tem que ser a melhora. Senão essa predição, ela não é predição. Digamos que é uma orientação, então, né? É uma orientação. Por isso que Kardec tá jogando aí, né, no meu entendimento, né, que ele está querendo ressignificar justamente para isso. Olha, se nós vamos pegar
uma predição e ela é possível de acontecer, ela tem que ser com essa vertente. Se for fora disso, é pseudo-sábio, falso profeta, querer enganar. Quer dizer, nós vamos cair num viés... É manipulação, é interesses. Quanto esforço teve daquela informação do Chico, né? Vai ser daqui 50 anos. Se você pegar, ele não falou nada. Quer dizer, aí a pessoa perde, sei lá, 10 anos pesquisando um monte de coisa que... por causa do negócio da data, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas ficaram neuróticas, quantos antidepressivos tomaram, quer dizer, se for nesse viés, só acaba trazendo perturbação, mas a perturbação é interna, porque se a moral do Cristo é a moral autônoma, também a intervenção ou o apoio da espiritualidade tem que ser nesse sentido. Tudo que for fora disso é espíritos inferiores. Aí, por isso da autonomia. Por isso da importância da qualificação da escala espírita para entender, não como aquilo um processo evolutivo fatídico, tem que passar pelo mal, não sei o que, espírito, não, mas com quem nós estamos dialogando. Quais são os caracteres morais com quem nós estamos... ou conectando, mesmo que eu não saiba, é intuitivo. Se só vem imagens... com aquela categoria, eu estou sendo uma influência negativa para mim, ou tem algum espírito querendo me empurrar para algum lado. Então, eu tenho condição de ir ajustando essa rota. Então, se a gente usar aquela escala espírita como entendendo num diálogo moral, para a gente dar crédito ou não, eu acho que essas predições, se elas acontecerem, eu acho que tem que ser, Satiro, é a orientação daquele pai que o sábio, né? Porque o sábio orienta. O pai e a mãe, viu? A mãe também dá. Sim, mas tem o déspota, né? Porque eu posso ser o tirano do lar. Tem que ser do meu jeito, né? E aí eu posso estar completamente em erro. Também é o bom pai, o bom... como nós estamos numa escala evolutiva, que classificação de pai eu sou? Eu sou um pai mau, sou um pai pseudo-sábio, sou um pai déspota, ou sou aquele pai que está entendendo que eu estou querendo apontar caminho. E assim, vizinho, irmão, né? E aí vamos estender. A nossa relação... Mais que eu acho que tem um pouco que a gente está falando, está logo à frente aqui. Rô, pode continuar a ler para a gente? A sua pergunta está aí nesse item que você leu. Ele vai falar que quando se tem uma predição é porque ela é... Não, no 17. Quando essa pergunta veio como faz uma predição, é porque é útil, tanto quando é uma predição individual, quanto coletiva, em termos de humanidade. Porque, de alguma forma... Mas eu não li para frente, não. Eu tive uma intuição e uma previsão... Não, é isso que você já leu. A gente vai ler o 18 agora. Mentira, mas eu sou que nem uma cigana. Eu prevejo o que vai vir pela frente. Você tá mais para preto velho do que para cigana, amigo. Então são preto velho. Menos que você queira pôr uma saia e na próxima vem como mulher, mas nessa você tá mais para preto velho. Mas é isso mesmo, vamos lá. Vamos embora, Rosângela, ajuda a gente. O 18, então. A humanidade contemporânea tem também seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo pressentiu em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos que vem realizar atualmente. Essa aptidão tem, frequentemente, sem dúvida, a retidão do julgamento que deduz as consequências lógicas do presente, mas, frequentemente, também, ela é o resultado de uma clarividência especial, inconsciente ou de uma inspiração externa. O que os homens fizeram em vida podem fazê-lo com mais forte razão e maior exatidão no estado de espírito, quando sua visão espiritual não fica obscurecida pela matéria. Estava aqui mesmo, né, Ju? Acaba aí. E aí? Ou seja, essa clarividência especial, inconsciente ou de uma inspiração, né? Digamos que você... Vamos voltar ao ponto que foi falado aqui, que você seja um médium. Olhando para um médium.
Como? Não, eu li aqui, né? Escritor, poeta, literato, as predições podem vir por eles, né? Também. Digamos que a pessoa é um médium. Aí vem aquela questão que eu nunca sei aonde, mas a gente já estudou, que assim, como é que um espírito vai se comunicar com você se você não compreende aquilo que ele está dizendo? Entendeu? E daí a importância de você ter médios que estudam, inclusive, para que cada vez ele compreenda mais isso. Né? E daí voltando naquilo que a gente já falou, por que a gente teve uma perda no espiritismo? Porque os médios não estudavam mais o que foi, vamos dizer assim, roubado de nós, nesse século aí passado que a gente passou. Então, voltando ao ponto aqui, essa clarividência, tal, ela só pode vir e você irá compreender se você tiver o conhecimento para tal, para traduzir isso. Então, você tem que ter algum conhecimento para poder evoluir. Senão os espíritos não vão perder o tempo falando com você uma coisa que eles sabem que você não vai entender. Então, volta no mesmo aspecto. E não é Mas, uma... amigo, aí a gente tem que pensar na questão das predições do Cristo, porque quando ele fazia as predições, a gente ainda nem hoje tem condição profunda de compreender o que ele fala. Sim. Percebe? Mas Sim. está lá. E é o que a gente vai estudar no próximo capítulo, as predições de Jesus. Por que ele tinha condições de fazer aquelas predições ou de falar daquela forma? Pela evolução moral dele. Justamente. E não Juliane, os apóstolos, eles foram médiuns, né? Médiuns de Jesus, porque eles que escreveram, né, o que Jesus estava falando e fazendo. Então, não, mas foram o que eles eu entendo é que eles escreveram o que eles vivenciaram com Cristo, não um trabalho mediúnico. Não mediúnico. No meu entendimento. E aqui na presciência, não necessariamente precisa do médium. Tá. Porque quando ele está falando aqui, quando ele coloca essa última questão, ó, mas ele está falando primeiro da questão atual hoje, né? Contemporânea, tem também seus profetas, mais de um, escritores, poetas, literários, historiadores, filósofos, pressentiam esses escritos a marcha futura dos acontecimentos. E aí ele coloca, mas frequentemente também ela é o resultado de uma clarividência especial, inconsciente, ou de uma inspiração externa. Então, se ela é inconsciente, é um processo, vamos supor, meu, não é nada externo a mim. Sou eu que, né, vejo pela visão espiritual, porque eu sou um espírito. E aí aquilo, pela clarividência, eu consigo ver. E quando eu volto para o corpo, eu posso ou não ter toda essa lucidez. Essa percepção. Fazer essa lucidez, essa percepção. Juliana, é como se o espírito ele tivesse conteúdos para fazer uma boa predição, e aí quando ele volta no estado de vigília, ele pode ser escritor, poeta, literato, historiador, filósofo ou uma pessoa comum, né? E daí fazer essas Mas por que isso é possível? É isso que a gente tem que pensar. Por que isso é possível? Porque ele é um espírito também. Então, ele está usando a visão espiritual. Ele está tendo uma percepção que nasceu na visão espiritual dele mesmo. Pode ser essa visão mediúnica ou ele mesmo, observando, né? Ele está tirando o quê? As consequências do estado moral que está aquela sociedade. E tem que ter a mesma coisa, ele está quando... usando a lógica, ele está observando. O próprio movimento que a gente vê do espiritismo, quando ele fala os tempos são chegados, aí o Kardec vai colocar que não foi o espiritismo que trouxe o movimento regenerador, mas ele secunda o movimento, porque ele traz lucidez, ele complementa tudo isso que já se estava ali. Eu acho que ele fala isso no item 18, 17, não lembro. Verdade. Entendeu? E o espírito ele tem que ter cautela e ele ir observando ao redor dele que aquela predição que ele teve está se concretizando.
né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma predição e ela alardeia, pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem aquelas pessoas mais cautelosas. Mas, Isso na verdade, numa escala Não, ó, pequena e numa escala grande. Ela aguarda e ela vai observando em volta e ela pensa com ela mesma, poxa, realmente foi uma predição aquilo. Ela com ela mesma, né? Ela sabe que foi uma predição, que ela teve uma clarividência, uma dupla vista. Ela sabe. Então, tem a questão de você ver, tem a questão de você também ouvir. Né? Tem que ver como que a pessoa vivenciou o fenômeno, porque aí não é igual. E aqui, quando ele fala no item 23 do último capítulo, o Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. E aí ele coloca um pouquinho mais para frente, o Espiritismo está mais que todas as outras doutrinas apto a secundar o movimento regenerador. Então, se você olhar a própria condição moral da humanidade, você vê para onde ela caminha. E aí, com toda essa compreensão que o Espiritismo traz, a questão da lei de progresso, que é o que ele vai trabalhar no último capítulo, a lei de progresso, o futuro da individualidade da alma, a perpetuidade das relações, tudo isso faz nascer nos homens novos costumes, novo entendimento. Você não vai mais fundamentar a sua moral nas questões do corpo, e sim nas questões do espírito. E aí é tudo isso que ele vai trazer. Então, quando você observa todo esse entendimento que a humanidade estava buscando, e eu acredito que está ainda, porque a gente vê esse incômodo nas pessoas. Eu não aguento mais esse mundo que a gente está vivendo, precisa ter uma mudança. Precisa ter uma mudança. E a gente vai fazendo a nossa parte. E esse desejo, ele se torna coletivo no coração das pessoas, nas ações, né? A gente percebe esse movimento. Então, olha só, você observa e vê a consequência disso, mas é agora, imediato? Não, porque nada é brusco. Mas aí tem essas duas questões que ele está colocando aqui no último item da questão dos profetas, né? Escritor, poeta, filósofo. Que ele deduz as consequências lógicas do presente. Mais frequentemente também. Então, ele coloca essas opções. Pode ser pela observação, pela lógica do presente, né? Ou o resultado da clarividência ou uma inspiração externa. E aí, a gente vai estudar o próximo, vai continuar. Acho que não, né? Acho que a gente para por aqui. Começamos o próximo na próxima aula. O que vocês acham? Melhor, né? Melhor, né? Não. Então, nós temos já, todos sabemos que temos presciência. Então, tá ótimo. Não. E que ela evolui com o nosso senso moral e com o nosso raciocínio e livre-arbítrio. Vai se apurando, né? A próxima vida vocês vão ganhar uma faculdade a mais, que é a intuição feminina, mas isso é só quando vocês alcançarem esse grau. Aí depois disso você pode ver Deus, porque falta um sentido. Hã? Depois disso o quê? Uma hora vai poder entender, ver Deus, né? Falta um sentido ainda, a espiritualidade fala. É só depois que passar dessa fase aí da reencarnação como mulher. Não, tá. a gente já está mais próxima. Ó, pode ver. Quem era o espírito que Jesus mais amava? Maria. Não, e assim, Maria, na verdade, Maria Arthur, na verdade, são dois sentidos, só que o segundo a gente não pode falar, porque é segredo, né, nosso? Só os homens sabem. Então, a gente não pode comentar com vocês esse segundo aí, entendeu? Então... É meio como maçonaria, entendeu?
Mas, Ah, assim, então, mas eu sou espírita. Eu estava calado aqui, vocês viram. Eu Ela sou que provocou. Uma coisa legal que eu acho assim, os tempos são chegados, né, que eu estava falando aí, essa parte do instinto, conhecimento, presciência, é que os tempos são chegados, e para serem chegados para nós, eu acho que é a capacidade que a gente tem agora de trabalhar o senso moral, né, de compreender mesmo o que é o certo e o errado, ou se esmerar. Eu estava vendo aqui em Platão, ele tem um diálogo que ele vai falar, e ele chamou muita atenção. Eu estava escutando, eu fui para a bebedoura, eu fui escutando no carro, né, o debate. E uma coisa assim, porque na nossa vida prática, então, vamos pegar um exemplo, qualquer coisa, um bolo, uma boleira que for fazer, ou qualquer ramo nosso que nós trabalhamos, nós priorizamos ou buscamos a perfeição. E queremos tirar as impurezas, aquilo que está incorreto. Para quê? Para que a gente tenha e obtenha o melhor produto disso. Só que no materialismo, com o desenvolvimento da inteligência, isso a gente já está fazendo até com excelência. Porque a virtude, na época de Platão, a virtude era tida como excelência. Excelência como aquele artífice. Então, quando o amigo dele vem falar que lá no templo de Delfos falou que o ser mais inteligente, né, que era o mais sábio, era Platão, era Sócrates, e ele não se intitulava isso, ele começou a fazer um processo investigativo. Por que falaram isso se lá não mente? E aí ele foi conversando com os homens de ofícios. Embora os homens de ofícios tinham excelência naquelas atividades, o ferreiro, excelência naquela atividade, eles não tinham a excelência na moralidade. E isso era um conflito na cabeça de Sócrates. Então, aí, o que ele foi buscar? Ele foi buscar o início da filosofia, que aí é a proposta da moral do Cristo, né? Como a gente estava falando lá no começo, né, Rodrigo? O Sócrates e Platão têm a moral do Cristo idêntica, né? Idêntica do Cristo, é muito forte. E a hora que a gente vai vendo isso, quais os tempos são chegados? Eu acho que é essa busca nossa. Agora, buscar a nossa excelência no que é certo e errado da nossa conduta moral. Porque do que é certo e errado para o meu produto que eu ofereço para o meu cliente, eu estou até em busca de. Mas eu estou fazendo isso na minha vida privada enquanto alma, né? Esse é o tempo chegado. E aí o tempo é chegado diferente para cada um, né? No conjunto da humanidade, ela já está preparada. Agora, nós vamos precisar... E aí é uma luta, né? Porque eu vou ter que ficar identificando cada ato, cada pensamento, cada intenção. Se eu estou buscando uma melhoria, eu só estou querendo me enganar né? Vou aqui enganar minha esposa em benefício de alguma coisa. Vou sobrepujar minha filha e assim vai, né? Vou enganar o meu amigo. E era essa bronca que Sócrates, no fim, tomou a cicuta por causa disso, né? Depois, se vocês puderem e quiserem ler uma dissertação espírita, que o nome é Instrução das Mulheres, por um médium, né? É rapidinho, é 1,5 página. Eu li ontem, eu achei maravilhoso. Juliana, não sei se você já leu. É instrução ou é o papel Instrução das mulheres? das Mulheres. Instrução das Mulheres. Esse eu não lembro. Eu lembro que eu li o papel das mulheres, que eu até indiquei para os homens. Eu falei, leia o que Kardec escreveu, maravilhoso. É Instrução das Mulheres, eu indico para todos ler. Aqui Kardec ele fala da mulher ter acesso à educação. Então, assim, no mundo a maioria é mulher. E a maioria das mulheres, há quantos anos elas vêm tendo acesso à educação, né? Acesso a poder trabalhar, acesso a poder sustentar sua família e ali os filhos, né? Então, não é só a instrução das crianças, né? Dos jovens, dos adolescentes, é a instrução da mulher também. E, às vezes, até muitas mulheres adultas. Porque, sendo homem ou sendo mulher, aí o Kardec fala, depois o Kardec ele faz um comentário dessa mensagem que é psicografada, né? Através do médium.
ele fala que todos nós somos espíritos, mas enquanto encarnado aqui, a gente vai estar num corpo masculino ou num corpo feminino. E quais são a inclusão que a humanidade dá para a mulher, né? Tanto na profissão, quanto no conhecimento, na liberdade. Então, assim, a gente está num movimento... Agora, com a questão da pandemia, o pessoal, todo mundo fazendo live, falando do que interessa a si próprio, né? Que acaba que é o interesse de muitos. Então, tem muito disso falando, né? Da inserção da mulher em tudo. E aí fala de preconceito de cor de pele e tal. E daí aí eu li, eu falei, caramba, e não é que é isso mesmo? Porque, assim, as qualidades morais do espírito que encarna num corpo feminino, né, a gente já sabe, né, Juliana? Agora, se ela for... Se juntar a isso, o conhecimento, a educação e a liberdade dela fazer o que ela achar melhor da vida dela, nossa, daí o mundo vai evoluir rapidinho. Depois vocês leem lá. Mas fica faltando a vontade na mulher, porque você vê, mesmo sendo maioria com tanta evolução, ela não consegue a vontade de se superar. Mas tudo bem, a gente está dando uma força para vocês aí, né, Rodrigo e Arthur? Né, Conde? A gente está... a gente tem mulheres assim, mas a gente tem homens também que... A gente tenta empurrar vocês mais rápido. Eles impulsionam todo mas não está funcionando, já faz algum... Nós estamos com esse problema há alguns séculos, nós homens temos discutido sobre isso há alguns séculos, e está difícil, entendeu? Particularmente quando a mulher é loura, né, Arthur? A gente percebeu essa relação direta. Quando a mulher é loura, pixe, Maria, aí o bicho pega, aí realmente é uma grande... Eu estava dando uma... Não vou entrar em polêmica, porque a partir do espiritismo, todo esse negócio de gênero, preconceito, tudo cai por terra. Vai tudo por água abaixo. Mas ainda o mundo está desse jeito. Tirando a brincadeira à parte, tô zoando, o mundo é assim, mas obviamente que o espiritismo apaga com tudo isso, racismo, e tem umas teorias. Mulher. Gente, mas ele é tá espírito, na da espiritualidade e a tão dentro igualdade. da Agora, estrutura enquanto posta, encarnado aqui, o mundo... é difícil conseguir a igualdade. Mas o mundo tá assim para nós que estamos ficando velho, porque para os jovens agora o negócio é o gênero fluido. Fluido, é verdade. Também eu ia falar nisso. Nossa, quando convento é um, quando convento é outro. Cada um vive suas realidades, cada um vive suas escolhas. Isso aí não é uma imposição, é uma escolha que a pessoa faz de querer viver dessa maneira. Nada mais justo. Nós podemos, se a gente pode escolher, qualquer pessoa pode escolher. Não interessa a idade, não interessa nada disso, entendeu? É só a pessoa ter as condições de fazer isso. E as condições não são adquiridas em uma única vida, são adquiridas ao longo de várias vidas, entendeu? E a gente não é, de uma certa forma, o mesmo vida após vida. A gente escolhe provas diferentes, passa por circunstâncias diferentes que a gente tem controle de algumas e de muitas não tem. Então, faz parte. Eu acho que eu vou sempre escolher vir num corpo de mulher. Sempre. Então, ótimo, sem problema. Agora, assim, fazendo um comentário um pouco mais sério, no espiritismo tem toda essa ideia de vamos quebrar a barreira, espírito não tem sexo, etc. e tal. Mas nós estamos tão intrincados por essa estrutura de predominância masculina que só tiveram preponderância e só tem até hoje grande preponderância no espiritismo homens como médiums. Para se saber das mulheres tem que fazer toda uma pesquisa de desencavar de informações, porque se tu olha de modo superficial, parece que não existiu ninguém, nem ontem, nem hoje. Não, mas tem bastante, no movimento espírita brasileiro, mesmo você teve destaque de muita mulher. Teve, mas teve para quem olha com detalhes, se preocupa em estudar. Se tu for pegar o que as pessoas que não estão dentro do espiritismo conhecem, é só os homens. Mas os santos dos espiritólicos são sempre homens, tanto na Igreja Católica quanto no movimento espírita. Pode olhar.
Sempre homem, a maioria. Muito difícil você ver uma santa. Uma santa em 100 Tá homens. doido, amigo, tá cheio de santa. Sim, claro, porque Santa tinha Luzia, medidas. Santa Mas tem muito Teresa, mais Santa homem, mas Bárbara, tem- Santa Catarina. Mas tem muito mais homem do que mulher, pode fazer as contas. Já vi um comentário sobre isso, porque é da Igreja Católica, é da cultura do homem desde os tempos mais Sim, é o que eu passados. estou dizendo, é um problema É isso que a Flávia está estrutural de falando. predominância masculina, não é uma coisa, E que não é uma permanece. coisa que venha da natureza e que Isso, não vem. que Isso é da assim, cultura pronto, que foi entendeu? criada, é da cultura do mundo que foi criada. Nesse Isso sentido. é a lei do mais forte, porque eu não sim, quero- na eu não quero- pré-história o homem tinha predominância física, então ele estabeleceu um domínio porque ele é que garantia a segurança dos filhotes. Mas é só isso. A partir do momento que tu começa a racionalizar, Não, mas não existe precisaria justificativa para essas. Não existe essa sua. dando O mais problema é você igualdade. acreditar na superioridade, seja lá do que for. Esse Mas é que tem eu uma acho. Exatamente. Ó, sem Mas, gerar e aí polêmica, isso acaba refletindo. Então, é sempre bom a gente olhar criticamente para isso, para ver o que a gente ainda tem dessa estrutura, que foi útil no momento, mas que agora não faz mais sentido, né? Agora Mas, não serve mais. não, mas sem gerar polêmica, se nós estudarmos a história, nós temos que voltar nas fontes primárias. As narrativas que nos chegam, elas não são, assim, todas na sua 100%. Nós temos uma história enraizada no planeta Terra de uma sociedade matriarcal. As Isso. mulheres, elas Sim, sempre que foi apagada. se foi apagada, mas isso por um curto período. Nós estamos falando de uma história da humanidade, não estamos falando de 100 anos, 150 anos. Claro, claro. Então, porque senão a gente polariza, mas assim, que como a coisa fica... Eles escondem os fatos para poder dar a narrativa, né? Sempre que a mulher é escondida, quando é homem destaca. Não, mas assim, independente. Eu estava pegando aqui, ó, Sócrates, né? Nesse livrinho Filebo aqui, são 100 páginas, ó, ele está falando a palavra autonomia, né? Ó, ambos carecem de autonomia. Quer dizer, são coisas, não chegou para nós. Nós vamos ter que tentar fazer um esforço de realmente buscar todo esse entendimento, porque muita coisa hoje, né, principalmente com esse dogmatismo ideológico, a coisa foi tão distorcida e querendo apagar tanto, né, que às vezes a história ela foi mal contada, né? Então é uma coisa assim, não é verdade que a sociedade é do patriarca. Tem um grande período e grande influência, graças a Deus, das mulheres. Pegar os povos aí, o próprio Egito. É bem isso mesmo. Ok, vamos. Alguma coisa mais? Algum outro comentário? Temos? Não, então tá bom. Então começamos o capítulo 17, semana que vem. Vamos ao encerramento. Vamos novamente. Quem é que quer fazer uma oraçãozinha aí para a gente? Algum voluntário entre os presentes? Seu Rony, o senhor não faz há muito tempo, seu Rony. Ajuda a gente aí. Consegue? Passo. Obrigado. Faz um pedido especial aí para a gente salvar o nosso amigo Roberto do Geraldinho. O senhor bota lá. Faz um pedido especial aí. Agradecemos a Deus e aos bons espíritos que estiveram aqui conosco nessa tarde de estudo, pedindo que nos ajudem a pôr em prática o que aqui estamos aprendendo e que façam com que cada um de nós consigamos cada vez mais estarmos conscientes da necessidade da prática do bem e do amor ao próximo. Que possamos continuar divulgando a codificação deixada por Kardec e de forma correta, fazendo com que também chegue até os menos favorecidos,
que ainda não têm a oportunidade de conhecê-lo. Gratidão, Senhor, pela nossa saúde, por essa oportunidade que nos é oferecida, pela existência desse grupo. Que possamos estar reunidos novamente no próximo sábado, com saúde e disposição para continuar essa aprendizagem. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.